curioso o Stephen King defender esse negócio de que tu não precisa de nenhum estímulo pra produzir muita coisa, porque ele tem lugar de fala, né? Já que ele é o cara que mais produz coisas no mundo, cara. E há muito tempo, né? Tipo assim, há muito tempo, são décadas e décadas produzindo e publicando muita coisa. Eu não sei como que pode um escritor publicar tanto, porque na minha verdade, ideia demora muito pra tu escrever essa quantidade de coisas que ele escreve, e esse cara produz de maneira industrial. Por uma razão muito simples, o cara é fora da curva, né, cara? A gente tá falando de um cara que a gente pode considerar um gênio, né? Mas isso que você falou, pode, como é que ele pode? Na verdade não pode, né? Porque ele, aí reside uma questão curiosa do pseudônimo. Ele tinha um pseudônimo de um escritor chamado Richard Bachman, sabe essa história, né? Richard Bachman, e uma hora ele começou a escrever tanto que o editor dele falou, cara, o mercado não tá absorvendo, você escreve 3 livros por ano, cara, 2 livros por ano, então não tá absorvendo, mas eu quero escrever. Cara, mas a gente não tem como lançar os teus livros e tal. E aí ele inventou um pseudônimo, Richard Bachman, para poder escrever mais livros, para que não ficasse Stephen King. Aí ele lançou alguns livros como Richard Bachman, muito interessante o negócio. Inclusive um livro que se passa na mesma história, tem um livro dele chamado Desespero. Aí escreve um outro livro sobre o Richard Bachman, que se passa na mesma época ali, no mesmo lugar, só que sobre outro ângulo, um negócio meio, sabe, um negócio interessante. E aí até que descobre, né, um leitor dele, olha lá, ele suspeita, aí vai faz uma breve investigação, descobre, aí liga pro jornal, denuncia, né? Não denuncia, tem um furo aqui e tal, aí confirma que o Stephen King realmente que ele era o Richard Bachman, mas ele diz que o Richard Bachman morreu de câncer do pseudônimo, que aí ele enterrou o Richard Bachman. Mas olha só, o cara escrevia tanto que o mercado, óbvio que isso deve ser uma outra época, né? Hoje em dia, qualquer coisa que ele escrever, nem vai publicar. Sim. Mas certamente devia estar ali num... Já era um autor publicado, mas não devia ser esse sucesso todo, e o editor falou, cara, segura a onda aí. E ele queria continuar escrevendo. Mas desde quando que ele é tão incrível assim? Porque, tipo assim, ó, eu lembro que no Evil Dead, o primeiro filme de 81, vinha na capa um comentário sobre Stephen King falando sobre o filme, que nossa, isso aqui era um inovador, um novo expoente, meio que o Stephen King vendia o filme. Isso no início dos anos 80. Então, pra isso ter acontecido no início dos anos 80, ele já era popular antes disso. Claro. Quando é que ele deslanchou assim? O Conta Comigo é de quando? Ele é de 80? O filme? O filme não, é de 88, 19, eu acho. Ih, eu acho que é antes, acho que é 82. Eu achava até que era final dos anos 70. Não, o filme não. Não, o filme é 86, eu acho. Quando é que foi escrito o conto, não lembro. O filme é de 86. Então middle grounds, né? Mas aí, o que ele tinha de livro, assim, dos anos 70? Olha, o primeiro livro dele estourou. Né? O primeiro dele que foi, já estourou, que foi o Carrie a Estranha. Porra. Né? Que foi o primeiro livro dele, ele escreveu enquanto ele era pobre, né? Morava num trailer e tal. Aí lançou esse primeiro livro, já foi um sucesso, né? Claro que eu não sei se já era... Aí foi... Ele emendou muito essas coisas, né? Eu não lembro direito a cronologia mas o Iluminado também já é por aí. Do início. E já estourou bem. O Salem bem. Slot, que virou filme, é bem do início. Eu arrisco, sem ter feito pesquisa nem nada, eu arrisco que talvez, quando o Iluminado virou filme, talvez tenha lançado ele internacionalmente. Se bem que eu arrisco. Estranha também foi um sucesso, e o filme de 76, né? Então, pode ser, por aí. Então é isso aí. Que já é um filmaço, o Brian De Palma. Estourou de cara. Então realmente ele já começou com tudo. Então pensa, vamos lá, 76 até 2024, cara, é quase 50 anos que esse cara tá no topo. Porque, assim, lança filme baseado em Stephen King todo ano. Todo ano, sem exceção. Sem exceção. Pode ser que não sejam filmes tão bons, com certeza. Mas todo ano lança, né? O cara é foda, patroa. Ele ameaçou se aposentar, né? Ele falou que ia se aposentar lá pelo meio dos anos 90. Inclusive até, eu trabalhava como jornalista na época, fiz até a matéria, né? A aposentadoria do Stephen King e tal. Mas aí aconteceu de que ele sofreu um acidente grave. Né? Que depois você vê a série, né? Qual série? Atropelado? Foi atropelado, mas de qual série? Uma série que é Kingdom Hospital. Ela conta desse... A história? De um escritor que foi atropelado e ficou em coma, começou a ver umas paradas e tal. Ele fez o presságio dele, né, no Misery, né? Porque o escritor também bate o carro, né? Então... Sim. Não, mas ele também tinha feito isso algo parecido na Zona Morta. A Zona Morta também é um cara que sofre um acidente e começa... Mas eu não conhecia essa série.
Também é mais antigo. Bem do início, né? Bem do início. É bem ruimzinha essa série aí também. É de 85, né, eu acho, né? O Zona Morta. Eu não sei de cabeça, mas por aí. O Hospital é 90 e poucos já. O 2. Não, mas o Dead Zone. Não, Kingdom Hospital que você tá falando aí sim, né? Depois do acidente. Aí ele voltou, cara. Voltou a escrever. Retomou A Torre Negra. Era um projeto dele que ele tinha escrito quando era bem novo, né? Bem novo. E aí... Parece que ele trouxe A Torre Negra foi uma série que eu não acompanhei. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar se tu tinha acompanhado, porque eu nunca li absolutamente nada. Eu tenho motivo porque eu não acompanhei. É aquela coisa que eu digo, né? Ele, depois de um tempo, resolveu se tornar um escritor mais minimalista. Né? Eu gostava muito da escrita dele antiga e ele, no livro sobre a escrita, ele fala sobre isso. Ele começou a reduzir muito, ele não é mais detalhista, entendeu, cara? Ele é menos detalhista, ele fala isso no Sobre a Escrita. E A Torre Negra, eu acho que é de uma fase que eu não gostei tanto da prosa. A prosa é ruim, não. Não acho que seja ruim. Existe uma diferença entre você não gostar e ser ruim, né? Uhum. Pô, a Torre Negra tem muitos fãs. Eu tenho certeza que é uma história excelente, que tá muito bem escrito e tal. Eu não gostei particularmente. Eu gosto mais do estilo um pouco mais descritivo dele, etc, né? Uhum. Aí ele entrou nessa de ser mais minimalista, por exemplo. Ele odeia advérbio. Ele diz que não pode usar advérbio para nada e tal. Reduz ao máximo a quantidade de adjetivos no texto, sabe? Eu entendo um pouco o lado dele, mas eu acho que tudo pode se você for colocado da maneira legal. Portanto, aquele antes ele usava advérbio e a escrita dele era excelente, não era ruim, né? Então ele reimaginou, né, essa maneira de escrever. Eu não gostei muito dessa fase por questões pessoais. Li o primeiro da Torre Negra, aí eu parei vendo, não é muito pra mim, mas é uma série de muito sucesso. Pois é, porque quando tu pesquisa sobre o Stephen King e tal, o Torre Negra, o único contato que eu tive foi o filme. Sim. Muito fraco e tal, e não me deu interesse nem de ir atrás do livro. Né? Exato. Mas eu fui pesquisar, até pra gente conhecer um pouco mais e fazer esse programa aqui, e eu vi que em top 10 de fãs do Stephen King, tem tipo, sei lá, 6 livros do Torre Negra. Isso é natural, porque quando você fala de séries, né, você, sem dúvida, tem uma aderência maior, né? Porque você está criando um universo. Então, quando você cria um universo, você cria uma base de fãs. Porque os fãs, você tá lendo o livro, tá? E aí você lê o livro, acaba o livro, bacana. Gostei desse livro, gostei desse autor, gostei dessa história. Quando você cria uma série, sobretudo uma série fantástica, o que acontece é que as pessoas querem viver naquele universo, querem incorporar aquilo, querem não ser, né? Mas é como o Harry Potter, por exemplo, né? Que a pessoa se fantasia de Harry Potter e gosta daquele negócio e fica, né? Então é claro que isso vai gerar um fã-clube que era do Stephen King e se torna um fã-clube do universo da Torre Negra. Entendi. Por isso que gera esse fenômeno, né? Pois é, eu acho muito engraçado, porque é uma parada realmente amada e eu tenho pouco contato com pessoas que gostam. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que... Parece... a Torre Negra parece algo tão americano. A impressão que eu tenho, assim, que a gente conhece Stephen King como um autor de horror que tem as suas fugidas, tem as suas escapadas. Mas, assim, né, aparentemente, a obra da vida dele, pelo menos para ele é a Torre Negra. E, cara, a Torre Negra, não sei, pra mim é muito distante, entendeu? Nunca me interessei, não conheço ninguém que leu essa parada. Não faço ideia. A Torre Negra, pra mim, é como se não fosse Stephen King. Pois é, mas eu acho que tem essa coisa disso, né, que eu falei. Porque você vai ser fazer um fã-clube de Carrie Estranha. Os caras vão ficar a vida inteira lendo aquele livrinho e tal, né? Sim. Então, sim, ter mais conteúdo ali, né? Uma série vai prender a pessoa por mais aí, tempo, né? Quando demora pra sair os livros, ainda tem os fóruns da internet, a turma, né? Mas eu também tenho essa impressão. Eu não fui muito... Eu até acho que o sobrescrito ele é bem honesto, né? E ele fala mesmo, ele mete o pau, ele fala que é absurdo, ele acha que é absurdo, por exemplo, o escritor arquiteto, que é o escritor que faz o roteiro, ele acha absurdo. Ele fala, se você faz isso, você é literalmente um idiota. Fala uma coisa assim no livro e tal. Claro que a gente conhecendo o cara, né, não fica nem nada, mas eu continuo fã dele. Mas ele vai criando umas certezas ali, né? E eu acho que ele mudou um pouco o estilo dele de escrita, né? A partir do momento do acidente, talvez. Inclusive tu falou sobre a escrita, né, que deu origem lá ao 1408,
que é até um exercício legal, que assim, o filme ele tem várias passagens bacanas, não é um filme sensacional, mas ele tem coisas legais, especialmente na mentalidade daquele escritor daquela obra. Eu não sei o quanto tem de self-insert do Stephen King ali, né? Mas é bacana que na história do filme, ele é um escritor meio descrente, ele escreve sobre casas mal-assombradas, quartos mal-assombrados, mas ele não acredita de fato naquilo, né? Sim. Até que ele finalmente vai pra um que realmente é mal-assombrado. Então tem todo o jeito que ele observa o mundo pra depois escrever, o lance dele gravar a voz e depois as falas que ele teve, as percepções que ele teve, isso virar livro. É bem interessante nesse sentido, né? Porque pra gente que consome um filme que foi adaptado de um livro, a gente tenta imaginar como é que foi o escritor teve esse processo de criação. Perfeito. Mas não é algo que a gente consegue visualizar, né? 100%. Porque eu fico pensando, tu sentado lá pra escrever Batalha do Apocalipse, né? As ideias vêm na hora, tu precisa de uma inspiração, tu precisa começar a escrever pra aí sim vir alguma coisa, tu já sabe o que vai escrever, entendeu? Eu fico tentando imaginar como é que vem essa... Porque é quase um negócio divino, né? Vem assim uma inspiração e tu vai, né? Pra frente. Não sei se é divino, você tá focado no seu trabalho, né? Assim, literalmente, né? Ele certamente, como a história dele, a história do fósforo que ele fala, ele encontra o fósforo, ele encontra uma ideia. E aí, durante o processo, ele diz que ele fica com as antenas ligadas. Talvez possa passar alguma coisa ali, passar um gato ali, que para você não vai significar nada agora. Mas como é que aquilo pode se encaixar com a tua história? Eu acredito que seja dessa maneira que funciona, né? Pra mim inclusive, e creio que pra ele, né? É doido, né? Eu acho que é uma coisa muito particular e difícil, assim. Eu sei que nesse livro sobre a escrita ele fala um pouco, ele meio que abre as técnicas dele, né? Ele fala o jeito que ele faz a parada. Exatamente, Mas eu acho que não é uma coisa que tu lê e tu diz assim, então esse é o modelo, não, deixa eu tentar fazer. Claro. É o jeito porque, dele, porque é tão pessoal, sabe? Eu gosto muito, eu acho que os autores que eu mais li na minha vida são Luiz Fernando e Érico Veríssimo. Sim. E os caras são, sobretudo, cronistas. Então eles falam sobre o dia a dia. Claro. E é tipo assim, cara, um negócio de 2 páginas do cara falando que ele chegou num bar, viu uma mulher não sei como, foi pedir uma cerveja, fez não sei o que e tal. E isso daí eu imagino que é o cara realmente, tipo assim, cara, ele tá no dia a dia dele, ele viu uma situação, chamou a atenção dele e falou, puta, isso aqui podia virar alguma coisa. Mas agora, quando tu vai pra uma obra de fantasia, talvez já seja totalmente diferente, né? Porque tu tem um universo, tu até pode pegar uma vivência tua, mas como que ela se transporta pra dentro desse outro mundo fantástico, totalmente diferente do essa teu? Essa transformação, talvez. Eu acho que é um negócio muito particular, assim, muito artístico, sabe? Claro, exatamente isso. E cada um tem o seu método, né? Isso que eu falo muito até no fazer o jabá aqui do nosso mini pós-literário. Faz jabá, disponível aí, disponível, livros também. Disponível em todas as plataformas. A gente fala muito isso, fala toda semana a gente tem um programa lá, né? E fala a gente fala sobre vários assuntos, mas sobretudo sobre escrita, né? E literatura, leitura, enfim. E é isso aí. Eu sou fascinado por aprender esses processos, né? Claro, eu tenho meu próprio processo e tal. Mas é interessante como cada escritor tem. E aí você vai usar, né, quando você vai se tornar escritor, o que que você se encaixar melhor. Claro, né? Ele tem o dele e tal, e cada um tem o seu, enfim. Mas, sem dúvida, né? Cada um tem uma maneira de encontrar isso, né? Mas precisa ter muita concentração também. Isso, 2 coisas que eu acho que precisa muito. É concentração, né? E ler e escrever. Eu sempre falo isso, né? Porque tem escritor que primeiro que não lê. Tem isso também. Tem esse cara que fala que é escritor que não lê. Esse é o tal do mula. E escrever também, né? Porque, é praticar, né? E ele praticou muito, né, cara? Ele certamente escreveu muita coisa porcaria. O cara praticou, velho. Tem uma história dele. As primeiras coisas que ele escreveu, ele dava aula de inglês. Né? Antes do lançamento da Carrie, ele dava aula de inglês. Ele fez faculdade de letras de inglês, né? Aqui chama letras, né? Mas inglês, né? E ele fez faculdade de inglês e depois ele dava aula de inglês. E quando ele precisava de uma grana extra, ele escrevia pequenos contos que eram vendidos em revistas. Tipo a Playboy, não é na Playboy, mas tem muitas revistas masculinas assim que compravam esses contos. Era normal isso. E aí sempre... eu comprava bastante as revistas. Só pra ler das entrevistas. Por causa dos bons contos. Por causa das entrevistas, né? Boas entrevistas também. Gostava das entrevistas da Playboy? Excelentes, né? Então era um cara muito culto, né? Sim, eu gosto de entrevista, eu gosto de saber a vida dos famosos, né? Sei. Mas essas revistas eram conhecidas por trazer... E lançaram gente boa. Lançaram o Mário Puzo, por exemplo, começou a publicar na New Yorker, tá? Enfim. Mas ele... Aí sempre precisava de uma grana extra. O filho dele já tinha nascido, estava doente.
E aí a Tabitha, que era a esposa, ele falou assim: Stephen, cria um monstro. Aí ele criava um monstro, escrevia um conto, ganhava o dinheirinho pra comprar o remédio lá, vendia o negócio e tal. Enfim. Da hora. Curioso.